Meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui num lugar muito aprazível de Porto Alegre, conhecido por todos. Aqui atrás tem o mercado público, nós estamos aqui à frente do chalé, enfim, é um lugar por todos os porto-alegrenses, é muito querido, né, pela nossa gente. Mas eu queria falar hoje com vocês sobre um assunto, ele parece um pouco complicado, mas não é, tá? Eu vou tentar explicar isso. Nós vamos falar hoje da crise de representação política nas sociedades contemporâneas, no Brasil, em Porto Alegre, enfim. O que se verifica hoje, pessoal, em termos de crise de representação política? Vocês se lembram daquela ideia que apareceu em manifestações alguns anos atrás, que jovens iam às ruas com cartazes dizendo "não me representa", né? Se referindo ao Congresso Nacional, aos políticos, aos partidos. Enfim, isso foi recorrente naquele período e, de fato, o que nós temos através dessas palavras do "não me representa" é uma análise muito profunda da situação política hoje no mundo ocidental. Eu diria para vocês o seguinte: nós temos um mal-estar com a política hoje que não é exclusividade só do Brasil, ou só dos gaúchos, ou só dos porto-alegrenses. O mal-estar com a política hoje é generalizado. Se nós pegarmos democracias mais maduras do que a nossa, na Europa, nos Estados Unidos, nós vamos ver que lá também se manifesta esse mal-estar com a política, esse rechaço, essa hostilidade aos partidos, aos políticos. Lá se manifesta da seguinte forma: as pessoas não vão votar, o voto não é obrigatório, né? Então nós temos, por exemplo, em média nos Estados Unidos participam 20% dos eleitores das eleições, e que não definem pouca coisa, como você sabe. E na América Latina, para trazer para uma realidade mais próxima do Brasil, nós também verificamos que entre as instituições da democracia, né, que são os partidos, os políticos, os governos representativos, enfim, essas instituições, quando você faz sondagem, faz pesquisas, tentando saber quais as instituições que são mais prestigiadas e as que são menos valorizadas, indistintamente nós vemos os partidos, os governos, né, os parlamentos são as instituições que menos confiança tem da população. Isso em relação aos países da América Latina, né, que tem uma realidade muito mais parecida com o Brasil. Então, essa ideia de que há um mal-estar com a política, há um problema de representação, isso não é uma exclusividade só do Brasil. Pessoal, antes mesmo de aprofundar esse conteúdo da crise da representação política na sociedade contemporânea, eu queria passar necessariamente por uma premissa. Qual é a premissa? Hoje no Brasil nós temos a nossa democracia suspensa. Houve um golpe, há um novo regime. Esse novo regime, liderado pelo golpista Temer, ele tem algumas características. Há um enorme bloqueio midiático, né? Os meios de comunicação tratam o tempo todo de tentar legitimar esse governo. Setores do Estado, né? Mais especificamente, partes do Judiciário, do Ministério Público, também fazem esse esforço para legitimar essa mudança de regime e que, portanto, nós estamos diante de um regime novo, e isso é importante que os brasileiros, os gaúchos e os porto-alegrenses entendam. Estamos vivendo hoje uma experiência, né, que não é mais uma experiência democrática. Mas, pessoal, quais as razões dessa insatisfação, dessa desilusão com a política, com as instituições da democracia, né, com os partidos, com os representantes, com os governos eleitos? Quais as razões disso? Eu separaria, né, fazendo um esforço intelectual, eu separaria as razões da seguinte forma: há causas que são externas ao sistema político e causas que são internas ao sistema político. Por óbvio que eu não vou aqui explorar todo o conteúdo disso, porque por um vídeo, né, pelo tempo de um vídeo, isso é impossível. Mas eu quero destacar como causas externas
que atuam sobre o sistema político, levando ao desgaste da democracia, eu diria há dois fatores fundamentais, há duas coisas fundamentais a compreender. A primeira, os estados soberanos hoje no mundo todo, eles vivem sob a tutela do capital financeiro. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o orçamento do Brasil do ano passado, quase metade do orçamento foi destinado para pagar juros e serviços da dívida pública. Vocês imaginem, mais de 450 bilhões de reais foram usados para isso. O orçamento da saúde, só para vocês terem uma ideia, o orçamento da saúde no ano passado foi quase 100 bilhões de reais. Ou seja, por aí vocês veem, né, os estados, no caso o Brasil, ele tem que usar a maior parte do seu orçamento para pagar juros de dívida pública. Então é óbvio que isso vai faltar dinheiro para as outras áreas, para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. Então o nosso Estado, ele está capturado, o Estado brasileiro está capturado pelo capital financeiro. E não é só no Brasil. A maior parte dos Estados soberanos no mundo todo passa por esse processo. E o outro elemento, né, que eu queria agregar, que também joga no sentido de desgastar a democracia, que desgasta a democracia, as instituições, e está profundamente, esse outro fator profundamente ligado ao capital financeiro, são os meios de comunicação de massa. Hoje, os meios de comunicação de massa se transformaram em verdadeiros partidos do capital. Eles fazem esse trabalho de desgastar o sistema político, particularmente no Brasil. Nós vivemos agora há pouco, né, a atuação dos meios de comunicação de massa. Eu me refiro a 5 famílias que controlam toda a comunicação no Brasil. Eles atuaram o tempo todo no sentido de desgastar o governo da presidente Dilma, de criminalizar partidos políticos de esquerda, em particular o PT, de perseguir lideranças populares como a do ex-presidente Lula. Ou seja, eles criaram todo esse ambiente, né, para facilitar a vida dos golpistas. Então eu diria, né, que nós temos essas duas causalidades externas que de fato atuam no sentido de desgastar a democracia, de desgastar as instituições políticas democráticas. O que não quer dizer que não hajam representantes que façam os chamados, os ditos malfeitos ou sejam pegos em casos de corrupção, mas isso é uma coisa, certo? Que a gente tem que entender é o seguinte, que a democracia tem inimigos e os inimigos da democracia são inimigos poderosos. E por fim, eu queria dizer que um outro inimigo importante da democracia é um inimigo que atua por dentro do Estado, né? Eu quero me referir hoje, por exemplo, ao papel que cumpre o Judiciário, partes do Judiciário, parte do Ministério Público e parte da Polícia Federal no nosso país, né? Nós vemos hoje que essas instituições, elas tomaram partido, elas estão partidarizadas, elas foram instrumentalizadas e infelizmente, no caso brasileiro, atuaram decididamente a favor do golpe parlamentar contra a presidente Dilma. Então, eu diria que a democracia, ela possui inimigos poderosos, inimigos externos e inimigos internos. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vimos que a democracia, ela possui inimigos poderosos. Nessa eleição municipal, nós não podemos permitir que aqui em Porto Alegre seja eleito o representante do Sartori, desse governo incompetente do Estado, ou, quiçá, seja eleito aqui o representante do Temer, o golpista. Nós temos que evitar que isso ocorra nas eleições municipais. Há um novo projeto para Porto Alegre, que é o projeto representado pelo companheiro Raul, que é capaz de resistir ao golpismo, que é capaz de resistir à incompetência do governo do Estado e é capaz de dar um novo rumo para a cidade com democracia. Como eu falei, a crise de representação política, ela não se resolve com menos democracia, se resolve com mais democracia. E isso o Raul tem condições de implementar. Nós temos condições de revitalizar o orçamento participativo, de atualizá-lo com as novas tecnologias da informação e da comunicação e fazer de novo Porto Alegre uma referência mundial em prática democrática. Por isso, meus amigos, mais uma vez eu queria agradecer a todos que vêm nos acompanhando aqui. Peço que os amigos e as amigas continuem nos acompanhando pelas nossas plataformas na internet. E no dia 2 de outubro, nas eleições, não se esqueça, vota Raul!